Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. CPI que apura condições de trabalho nas escolas municipais realiza mais uma audiência. Situação que passam esses profissionais por dentro das escolas, além da opressão que sofrem, na verdade o problema de saúde é muito grave. Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia lança a campanha Bicicleta Segura para reduzir o número de acidentes. E você vai saber como foi a comemoração do Dia da Árvore no Jardim Botânico. Nós temos que participar, né? E valorizar a nossa natureza. Porque sem árvore também não tem humano. Não saia daí, a gente volta já. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. A gente começa essa edição do Câmara Rio Notícias falando da audiência pública realizada pela CPI, que apura as condições de trabalho de profissionais da educação dentro das escolas municipais. A comissão ouviu técnicos de vários órgãos ligados à prefeitura e representantes do Sindicato dos Professores. O debate público da CPI das escolas foi conduzido pelo presidente da CPI, vereador Babá. No debate, os participantes discutiram as condições de trabalho dos profissionais das cozinhas e refeitórios das escolas. Participaram da mesa o vereador professor Célio Luparelli, membro da CPI, representantes do Tribunal de Contas do município, do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, da Secretaria Municipal de Educação, agente preparador de alimentos, representante da Conlurb e a professora doutora Fátima Machado. Os representantes do Tribunal de Contas falaram sobre as pesquisas realizadas pelo tribunal e relataram a falta de infraestrutura nas cozinhas das escolas visitadas. A merenda não é mais aquela que era efetuada em 89 nem 95, ela é muito mais complexa e ela estabelece um desgaste muito maior dos profissionais que trabalham em relação a isso. Na pesquisa que o tribunal faz com as escolas, também é percebido a ausência de equipamentos fundamentais para que se possa utilizar e para se possa fazer essa refeição no dia. Também é uma coisa que o tribunal vem apontando muitas vezes. A questão da infraestrutura das escolas também, das cozinhas, com falta de coifa, falta de material. A representante do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação relatou as condições de trabalho das merendeiras. Hoje, nós merendeiras temos várias e várias funções dentro da cozinha. Nós recebemos os alimentos, higienizamos esses alimentos, preparamos esses alimentos, servimos eles, lavamos tudo que usamos para que isso aconteça e ainda temos que faxinar a cozinha e o refeitório, porque não é limpar, não é lavar, é faxinar. Representantes de várias instituições de ensino que estiveram participando do debate aqui no plenário usaram a tribuna para falar sobre as dificuldades enfrentadas pelas merendeiras. O assédio moral é constante, as readaptadas como merendeiras, porque é assim que a prefeitura faz. Ela utiliza a readaptação como solução. E as readaptadas são tratadas como lixo dentro das escolas, são colocadas na porta
das escolas, são colocadas a fazer tudo sem ter uma política específica, onde a readaptação tem diversos tipos. No final do debate, vereadores e participantes fizeram um balanço do debate. Nós sofremos questões diariamente dentro das cozinhas, todas nós, né, eu como APA, as nossas colegas merendeiras, das empresas terceirizadas, a gente sofre questões dentro das cozinhas que a gente precisa ser ouvida, né? Porque, como eu coloquei na minha fala lá dentro, a gente tem um determinado tipo de demanda de serviço que na teoria é de uma forma, né, como a nossa coordenadora falou, determinadas coisas ali, que na teoria é de uma maneira e a prática é completamente diferente. Então a gente poder estar expondo aqui as questões mesmo do que a gente passa, tudo que a gente sofre, desde assédio moral, desde condições de trabalho cada vez mais precárias, é assim, de extrema importância para a gente. Eu sou o presidente da Comissão de Educação da Casa. Eu estou recolhendo aqui algumas informações para o nosso gabinete e a nossa comissão fazer indicações legislativas importantes e até requerimento de informações para cobrar do Poder Executivo algumas questões que estão sendo levantadas. Nós iremos remeter tanto para a Secretaria Municipal de Educação como para a direção da Conlurb todas essas perguntas que nós fizemos aí sobre a situação desses profissionais. Porque a situação que passam esses profissionais por dentro das escolas, além da opressão que sofrem, na verdade o problema de saúde é muito grave. E isso para nós tem que ser resolvido pelo prefeito Marcelo Crivella, que é o principal responsável por essa situação. Nós remeteremos as perguntas para a Secretaria Municipal de Educação, para a direção da Conlurb, porque não pode mais continuar do jeito que está essa situação. 3 solenidades no plenário da Câmara homenagearam pessoas e empresas que se destacaram no meio jurídico, jornalístico e ambiental. Por iniciativa do vereador Carlos Eduardo, 5 integrantes do Poder Judiciário receberam a maior comenda entregue pelo Legislativo Carioca. O parlamentar explicou o motivo da homenagem, que contou com a presença do presidente da Casa, vereador Jorge Felipe. A paz é fruto da justiça e da verdade. Uma vez que a justiça se esconda, a paz se acanha. Homenagear o Judiciário é um ato de grande importância, que a população do Rio de Janeiro precisa de justiça. Hoje nós prestamos nosso reconhecimento público, a importância do papel que o Judiciário representa na vida de todos os cidadãos. Notadamente, como é o caso hoje da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal. E hoje é um reconhecimento público ao desempenho dessas insígnes figuras do nosso Poder Judiciário. A homenagem agraciou os desembargadores do Tribunal de Justiça, Roberto Norris, Leonardo da Silveira Pacheco e José Luiz Campos Xavier. Também receberam as medalhas o juiz federal Firli Nascimento Filho e o promotor de justiça Marcos Cac. Uma satisfação muito grande pessoalmente e em termos de Poder Judiciário Trabalhista, no momento em que se prega exatamente o fim do direito do trabalho e da justiça do trabalho, é uma satisfação muito grande, uma honraria muito grande para o nosso tribunal ter hoje 3 membros recebendo essa comenda. A comenda Pedro Ernesto é a mais relevante. Pedro Ernesto foi médico, foi um médico bastante ativo na vida política, na vida social e, portanto, acho que ele representa um valor muito importante para todos nós, que é a democracia. Como eu falei no meu breve discurso, a democracia, a aproximação dos poderes, a participação popular, isso é extremamente relevante para que nós prossigamos no nosso caminho. A solenidade contou com a presença do vice-governador do estado, Cláudio Castro. 2 justiças foram homenageadas hoje aqui, né? A Justiça Federal, que tem feito um trabalho maravilhoso, anticorrupção, tem realmente limpado a nação inteira, mas o estado do Rio de Janeiro primordialmente. E a Justiça do Trabalho, que a gente considera que é uma justiça importantíssima, uma justiça que faz justiça social mesmo, uma justiça que ajuda na questão do ambiente de negócios, e homenagear aqui na Câmara Municipal, uma casa que eu tenho tanta saudade, tanto carinho. O vereador Raimon entregou o conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao jornal Inverta. O periódico completou 28 anos de circulação e mais de 500 edições impressas.
O editor Aloísio Pampolha Bevilacqua representou os jornalistas. O gesto de celebrar os 28 anos do Jornal em Verta e suas 500 edições reforça a nossa consciência do dever e da beleza da luta. Que celebração mais justa, mais merecida e mais adequada nesses momentos tão duros que a gente está vivendo. Primeiro, o nosso reconhecimento e agradecimento por essa casa ter aberto esse espaço e concedido essa homenagem. Segundo, para reconhecer a sensibilidade de um vereador que é dedicado ao povo humilde, ao povo que sofre e que luta por ele, de nos indicar para esta homenagem. A luta em defesa do meio ambiente também mereceu destaque. O vereador Renato Cinco entregou a medalha Pedro Ernesto ao movimento SOS Floresta do Camboatá, representado pelo ativista Felipe Cândido. Toda a luta, toda a mobilização da sociedade em defesa do meio ambiente tem que ser valorizado pelo Poder Legislativo Municipal. Nem se trata de uma luta importante, porque são cerca de 200 mil árvores, que a Prefeitura quer substituir por um autódromo. A gente acha que tem outros locais na cidade que podem receber o autódromo sem provocar dano ambiental. Por isso, a luta dos moradores, ex-moradores, dos profissionais da área ambiental, da biologia, que se envolveram e se organizaram para defender a floresta do Camboatá, tem todo o mérito para receber a medalha. Eu estou recebendo a medalha em nome do movimento, mas o movimento é de todos. A medalha eu compartilho com todos do movimento e com todos simpatizantes do nosso movimento. Além do movimento, a atriz Cristiane Torlone também recebeu uma moção em reconhecimento ao seu trabalho em defesa da floresta do Camboatá. A gente não está aqui para ser homenageado. A gente está aqui para levantar essa bandeira dentro dessa casa e reforçar, vamos dizer assim, essa iniciativa que a própria casa teve, de chamar atenção para a casa, que nós não podemos perder mais uma única árvore, que dirá então uma floresta inteira. Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência é celebrado neste sábado. Leis aprovadas na Câmara do Rio buscam construir uma cidade acessível para todos os cariocas. Melhorias aumentam a acessibilidade e inclusão no Palácio Pedro Ernesto. Vereadores apresentam projetos para garantir uma cidade com mais qualidade de vida. E a Câmara do Rio entrega o título de cidadão benemérito do município e o conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao secretário municipal de Meio Ambiente, Marcelo Queiroz. E você vai ver no próximo bloco, comemoração do Dia da Árvore tem plantio de mudas no Jardim Botânico. Veja no próximo Rio TV Debate quais os rumos do Carnaval Carioca. Teremos mesmo a Cidade do Samba 2 e o anunciado Carnaval Fora de Época. Com a gente aqui no estúdio para conversar sobre esse assunto estarão o secretário estadual de Cultura, Juan Lira, o presidente da Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, Wallace Palhares, e o vice-presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Brasil, Hélio José Alves Júnior. Eu te espero aqui no Rio TV Debate. A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia lançou a campanha Bicicleta Segura, com o objetivo de prevenir acidentes e levar conhecimento à população sobre como usar a bicicleta com segurança. Sobre o assunto, a repórter Luciana Cabizieri conversou com Marcos Brito da Silva, diretor da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Doutor Marcos, muito obrigada pela presença do senhor aqui. Quais são as principais recomendações que traz essa campanha da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, recomendações aí para o ciclista? As principais recomendações estão relacionadas à segurança do ciclista e à segurança dos pedestres, Então, em relação aos ciclistas, a importância do uso de equipamentos de proteção individual, capacete, joelheira, cotoveleira, bicicleta sinalizada, e se você usar uma bicicleta à noite, lembrar que ela tem que estar toda sinalizada com refletor e com farol. Quais são os traumas mais recorrentes nesses acidentes envolvendo ciclistas? Nós temos traumas mais leves e traumas mais graves. Os traumas mais leves são contusões, escoriações, ralados, mas frequentemente a gente encontra também numa queda
fraturas, luxações e contusões mais sérias. Em algumas situações, principalmente naqueles que não usam o capacete, traumatismo craniano, e alguns desses pacientes com trauma na cabeça acabam evoluindo para óbito. O senhor tinha falado também da clavícula. Normalmente, o ombro é a grande proteção do ciclista, né? Muitas vezes ele não tem tempo de levar as mãos à frente e para proteger a cabeça, ele gira a cabeça para o lado, o ombro cai e aí faz uma fratura de clavícula. Aproximadamente 33%, de 23% a 33%, dependendo das séries, a fratura mais frequente no ciclista é a fratura de clavícula. Doutor, em que horário acontece mais acidentes envolvendo ciclistas na cidade hoje? Isso depende do público que usa a bicicleta. Você tem ali na madrugada, a partir das 4 da manhã, aquele pessoal que faz treinamento, né? Aquele pessoa que usa a bicicleta como um esporte, ou é um triatleta, ou gosta de fazer ciclismo, ele começa a pedalar de 4 e meia da manhã. Nesse momento você tem muitos acidentes, atropelamentos, colisões com ônibus. Muitas vezes você tem uma via mal iluminada e aí num buraco, você cai. Então tem esse público da madrugada. Você tem aquele público que pega a bicicleta a partir das 7 e meia da manhã para ir para o trabalho, né? É um outro público, né? Um público que está usando a bicicleta para se locomover dentro da cidade. E nos finais de semana você tem as quedas em criança nos parques. Na sua opinião, a cidade está preparada para receber esse ciclista que está ali indo para o trabalho, fazendo como uma prática esportiva? Porque aumentou muito, né? O número de ciclistas na cidade, aí com uma campanha de uns anos para cá, com ciclofaixas, ciclovias, acabou provocando um aumento dessa prática na cidade. Você acha que assim, a cidade está preparada? Nós tivemos um incentivo muito grande com a criação de várias ciclofaixas e ciclovias nos anos de 14 e 15. De 16 para cá, a gente vê um descuido da cidade com isso. E, inclusive, isso se refletiu no número de acidentes e mortes. Em 2017, o Ministério da Saúde relatou um aumento de quase 4% no número de pessoas mortas por queda de bicicleta no Brasil. Então, nós não temos dados de 18, mas em 2017, 1.350 pessoas aproximadamente foram relatadas por mortes decorrentes de queda de bicicleta. Na sua opinião, falta uma legislação mais dura? É preciso uma mudança de cultura para que as pessoas estejam atentas a essa prática, né? Porque acaba envolvendo, às vezes, um acidente, acaba envolvendo um ciclista, acaba envolvendo um pedestre, além do motorista também. Nós não temos legislação que normatiza o uso da bicicleta. Então, o Código Nacional de Trânsito prevê que o ciclista, quando for trafegar numa calçada que não tenha ciclofaixa, ele deve descer e deve conduzir a bicicleta empurrando a bicicleta. Então, é proibido você guiar uma bicicleta sobre uma calçada e é proibido você conduzir uma bicicleta numa contramão. Porém, a gente não tem uma regulamentação das multas. A lei prevê que, diante de uma situação como essa, o agente de trânsito pode recolher a bicicleta e o condutor da bicicleta pagaria uma multa e tiraria a bicicleta. Mas, na prática, isso não está sendo feito. Por quê? Porque essa lei não está regulamentada. Nós já temos as leis, porém precisamos implementá-las e fazer campanhas de conscientização, tanto de segurança para o ciclista quanto um condutor, né? A lei prevê que quando você cruze com uma bicicleta, você mantenha pelo menos 1,5 metro de distância dessa bicicleta. Isso não é respeitado. Isso coloca em risco a vida do ciclista. Doutor, há dados de ciclistas que ficaram com sequelas irreversíveis? Sim, principalmente com as bicicletas mais novas, as chamadas bicicletas de speed ou bicicletas de estrada. Essas bicicletas, facilmente, você tem velocidade de 40, 50, 60 km por hora e se você tiver em descida, velocidades ainda maiores. Então, uma velocidade que, diante de um acidente, você vai produzir traumas muito graves. Aí não só mais ralados, e sim fraturas, traumas torácicos graves, contusões pulmonares, né? Então, muitos desses pacientes vão precisar de múltiplas cirurgias, osteossíntese de braço, cotovelo, clavícula, muitas vezes colocar placas nos arcos costais por traumas mais graves.
a campanha também está muito direcionada para o motorista. Por quê? Porque é importante você relacionar, assim, o respeito no trânsito tem que ser de todos. Do mesmo jeito que um ciclista não deve andar em cima de uma calçada guiando uma bicicleta, quando a bicicleta está junto com o carro na estrada, é importante que o motorista lembre que aquele objeto, aquele veículo, né, ele é mais frágil. Então, é importante que ele mantenha uma distância, por quê? Porque se tiver um buraco na frente, o ciclista vai fazer uma pequena guinada. Se o carro estiver imediatamente do lado, e vai ser o suficiente para que ele caia. Então é importante que exista um respeito mútuo, tanto do ciclista quanto do motorista. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço e a todos que estão nos ouvindo, lembre-se, bicicleta é um excelente exercício, porém quando você for pedalar, lembre-se que é fundamental que você use capacete, pelo menos o capacete. E aí, se você puder, use também cotoveleira e joelheira. Use sempre uma bicicleta sinalizada e se você for pedalar à noite, sempre use lanternas e sinalizadores traseiros. Volto com você, Sérgio. O plantio de mudas no Parque do Jardim Botânico foi um dos pontos da comemoração do Dia da Árvore nesta sexta-feira. 5 espécies originárias da Mata Atlântica também chegaram para integrar o maior herbário do país. De acordo com o provérbio que dita que para se ter uma vida completa é preciso ter um filho, escrever um livro e plantar uma árvore, Simone se sente realizada. Quando eu era pequena, 11 anos, meu tio colocou meus poemas no livro dele. Então posso considerar que eu escrevi um pouquinho do livro, né? Plantar uma árvore, nossa, plantei no Jardim Botânico, que é coisa melhor que isso, e ainda registrado. Os irmãos Benjamin e Dante são assíduos frequentadores do Jardim Botânico. Tá cheio de plantas, olha ali, olha ali, 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 ali. Durante a semana, eles foram inscritos pela mãe para participar de um sorteio no Jardim Botânico que daria direito a plantar mudas de árvores no parque. Terezinha, que acompanhou os meninos, ficou emocionada com a oportunidade. Muito gratificante, assim, você vir participar. Nós temos que participar, né? E valorizar a nossa natureza. Primeiro a gente pegou uma garrafa cheia de gel, que eu não sei porque tinha que usar isso. Depois a gente teve que colocar a terra. Terceiro a gente colocou a planta e aí depois a gente colocou um pouquinho mais de terra e regou. Mas o responsável pelo horto florestal explica. O hidrogel é usado para garantir o crescimento das futuras árvores. Ele agrega, apenas 5 gramas em 2 litros d'água. Ele consegue segurar a umidade no solo, no berço, onde foi plantada a muda, por 60 dias. A planta necessita de pelo menos de 90 dias para pegar o enraizamento totalmente. Ela busca água por si própria, pelas raízes, pelas radicelas. Então ela precisa desse suporte hídrico, senão morre. Em comemoração ao Dia da Árvore, 5 espécies originárias da Mata Atlântica e ameaçadas de extinção passaram a integrar o maior herbário do Brasil. Todo ano, em comemoração ao Dia da Árvore, a gente promove um plantio. E convidamos as pessoas, os visitantes, para fazerem parte desse plantio. Por que vocês promovem esse tipo de ação nessas datas? Por que é importante fazer isso? Saber da importância da introdução dessas espécies no arboreto. Muitas vezes são espécies do Rio de Janeiro, muitas vezes do Brasil, prioritariamente. E a importância de tê-las aqui no Jardim Botânico. Comemorada no dia em que antecede a chegada da primavera no Hemisfério Sul, a data promove uma reflexão quanto às consequências do desmatamento. Rafael já entendeu perfeitamente a relação entre uma coisa e outra. Porque sem árvore também não tem humano. Ana, que é carioca, mas mora em São Paulo, sempre traz os filhos. Pelo passeio agradável e também com um propósito a longo prazo. E a gente vai ver essa árvore crescer, né, pessoal? Então eu falei para eles, daqui a 20 anos a gente vai vir aqui, ela vai estar grandona. E a gente vai acompanhando. Eu vou estar assim, ela vai estar aqui. No teto. Isso aí. Eles vão ser as pessoas que vão tomar essas decisões. A gente deixando as florestas de pé, que eu espero que eles façam isso e plantem muito mais árvores. Uma é pouco. O Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Obrigado pela companhia. Até a próxima.